Bom dia, pessoal do Nono, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje nós vamos ter uma aula revisional, tá bom? Mas eu vou dividir a minha aula hoje em duas partes, tá? O início eu quero explicar para vocês sobre o teste, um simulado avaliativo que nós vamos ter amanhã, tá? Vou explicar isso bem direitinho para vocês agora, tá? Como que funciona? Nós discutimos agora nas últimas semanas, junto com a coordenação, com a direção, e nós decidimos fazer nesta semana agora um teste com vocês, tá? É um teste para a gente ver o funcionamento de um sistema, de um trabalho, que pode ser um trabalho online, pode ser uma avaliação online, tá? Então nós intitulamos como um simulado, apenas como teste. Pois bem, como vai funcionar isso? Amanhã, pontualmente, às 8 horas da manhã, no chat, eu vou estar disponibilizando um link para vocês, tá bom? Vocês vão clicar nesse link e vai abrir uma avaliação eletrônica, que nós intitulamos como simulado de treinamento. Ele tem a mesma equivalência daquele simulado que eu passei para vocês e que nós já corrigimos aqui na sala de aula, tá bom? Então, nesse simulado que vocês vão abrir amanhã, eu vou estar apenas disponibilizando para vocês contato comigo via chat, tá bom? Como que ele está dividido? Primeiro tem um cabeçalho, bem tranquilo, com meus dados, com a disciplina, tudo mais. O segundo item é um item, todas as questões são obrigatórias, tá? Você não vai conseguir passar para outra questão sem antes responder a anterior. Então você tem que seguir a sequência. Então o primeiro é um cabeçalho da disciplina. A segunda questão é o nome de vocês e a data da realização do simulado. Então é importante você colocar o seu nome completo com a data que você vai estar realizando. Depois, a terceira já é questão. Então são questões de múltipla escolha. Vocês vão poder calcular, resolver direitinho no caderno de vocês, e aí você vai escolher a opção correta. Importante o que eu vou dizer agora para vocês, muito importante. Quando você finalizar todas as questões, é importante você revisar as questões. Porque a partir do momento que você enviar esse formulário para mim, você não pode mais alterar ele em nada. O sistema não vai permitir alterações. Segundo dado que é bem importante, a partir do momento que você enviou o formulário para mim, você pode clicar novamente nesse formulário e já vai aparecer a nota de vocês, tá bom? Para cada questão eu fiz um feedback. Como que funciona isso? Se você acertou a questão, tem lá uma mensagem minha para aqueles que acertaram. Questão por questão tem um feedback. Se você errou a questão, você também vai ter uma informação minha. Eu vou dar ali uma relação de onde que você errou e o que você poderia ter feito para acertar aquela questão. Eu fiz uma questão como é teste, tá? De procedimento, para que vocês tenham o hábito de lidar com esse tipo de mecanismo que nós criamos, porque ele vai ser utilizado a partir de agora para tudo. Na minha disciplina, eu vou utilizar esse sistema de avaliação online para a avaliação nossa, que se não me engano está programado para o comecinho de maio. E para o segundo trimestre, todos os meus trabalhos serão via online. No começo, nós disponibilizamos na Iônica, eu disponibilizei listas de exercícios, o próprio simulado, né? Então eram trabalhos que vocês poderiam imprimir e estar resolvendo, né? Esses trabalhos vão valer nota sim para o primeiro trimestre. Nós estamos vendo ainda com a professora Gleice, a nossa coordenadora, qual vai ser a melhor forma de entrega deste trabalho. Mas a partir do segundo trimestre, não. Tanto o trabalho quanto as avaliações será todo no sistema online, tá ok? Outra coisa bem importante, nesse formulário, então tem o cabeçalho, como eu havia dito, e ali tem um campo a seguir que é o e-mail, tá? Vocês vão ter que disponibilizar o e-mail que vocês utilizam. Ou se vocês usam do pai ou da mãe, ou se vocês próprios têm um e-mail de vocês,
vocês têm que disponibilizar ali o e-mail, não pode esquecer, porque na hora que você for enviar, ele vai dar o quê? Uma mensagem de erro, ou seja, faltou algum item para você preencher, tá bom? Então, vai preencher lá o teu e-mail, depois sim, vai vir as questões para você poder estar resolvendo. Eu vou no chat para ver se alguém tem alguma dúvida sobre essa minha explicação de agora. Depois eu volto que tem mais uma informação para vocês bem bacana. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida com relação de como vai funcionar isso, tá? Escreva ali no chat, não tem nenhuma dúvida. Então amanhã, nas nossas 2 aulas, será realizado este trabalho. Aí o aluno vai pensar o seguinte: bom, professor, mas como é um trabalho teste, então eu vou fazer de qualquer forma. Não, não vai ser feito de qualquer forma. Tudo que vocês fazem, e eu já falei isso em sala de aula, eu considero como trabalho avaliativo do aluno. Participação, resolução de tarefas, né, desempenho nos testes. Enfim, a nota de vocês não é gerada apenas por uma avaliação ou outra. A nota de vocês é gerada a partir do momento em que vocês realizam tudo que é solicitado. Então esse teste de amanhã, ele vai ser muito importante para mim poder analisar. Eu vou gerar gráficos a partir de cada questão para ver o índice de acerto, o índice de erro da turma, tá bom? Para que eu tenha uma noção bem precisa de como está andando o nosso trabalho agora com as aulas ao vivo. Então amanhã não é para fazer de qualquer jeito, não é para escolher o unidunité e vamos marcar a questão ali que eu escolhi. Não, cada questão tem que ser muito bem pensada, elaborada, resolva no caderno e escolha a sua alternativa. Se ficou com dúvida, está lá na 4ª questão, fiquei com dúvida na 3ª. Você pode voltar, faz a alteração. Agora, a partir do momento que você enviou, não tem mais como voltar. E a outra novidade é que a partir desta quinta-feira, né, nós já temos lá na página da nossa escola, quem ainda não entrou, entre lá na página do nosso colégio, e você vê que tem uma mensagem de matemática, né? O slogan que é o seguinte: pensou e não achou o X da solução, né? Se liga na questão. Esse vai ser um novo trabalho que a gente vai estar fazendo a partir de quinta-feira agora, já vai começar. Toda quinta-feira, às 15h30, eu vou estar numa live aqui no nosso canal, aqui no YouTube, tá? Como uma aula de reforço. Lembrando que esse trabalho não é obrigatório, ou seja, ele é aberto. Participa na quinta-feira, quem quiser. É das 15h30, tá? Mais ou menos ali até as 16h20, a gente vai estar abrindo uma aula para vocês poderem tirar dúvidas. É importante que nesta quinta, como é uma aula de reforço, vocês já preparem quais são as dúvidas de vocês. Então eu vou abrir o chat ali e vou ver. Estou com tal dúvida em tal coisa. Já escreva ali, que a gente vem no quadro e dá exemplos, tira dúvida, ou de fundamentação teórica, ou de resolução de algum exercício. Tá bom? Combinado assim? Deixa eu só checar ali para ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, vamos começar com a aula de revisão de hoje, que vai ser já importante para esse treinamento de amanhã e já serve também como uma pré-revisão para a nossa avaliação formal. Porque esse treinamento de amanhã já tem muita característica, tá? Já é um bom exemplo para vocês do que eu vou estar cobrando na nossa avaliação formal. Só retomando, nós fizemos ainda no ambiente escolar uma avaliação formal de 4 pontos, tá ok? Nós temos os trabalhos que eu enviei para vocês, que também, somando tudo e mais esse treinamento que eu vou estar analisando, vai valer 2 pontos. E na nossa última avaliação formal também vai valer 4 pontos. Então, eu vou fechar os nossos 10 pontos. E aí depois nós vamos pensar na recuperação, caso algum aluno precise. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se não tiver, vamos começar com a aula de hoje, então, revisional. Tá. Sim, essa aula de hoje, acabei de falar, é uma pré-revisão, tem a questão do delay, é lógico que chega minha resposta um pouquinho atrasada para vocês. Hoje já é como se fosse uma pré-revisão, tá? Mas ainda na próxima semana a gente vai estar realizando mais alguma revisãozinha ainda antes da nossa prova, tá? Se não me falha a memória, ficou para o dia 6 de maio,
Tá? Mas depois eu checo isso para vocês e passo amanhã bem certinho a data exata da nossa avaliação. Mas é para a primeira semana de maio, tá ok? Mas esse trabalho de hoje já vai servir como uma revisãozinha, não só para o teste que nós vamos estar fazendo amanhã, esse treinamento de amanhã, que vai valer 40 pontos, estou frisando, é um treinamento, tá? Então, no final, você pode clicar de novo ali no link, após o envio, que já vai ter a nota de vocês, tá? E depois, questão por questão, você vai saber aonde você errou, tá bom? E acho que é isso. Pessoal, finalizando, essa revisão daqui, ela serve para o treinamento de amanhã e também já está servindo para a nossa avaliação formal, tá ok? Vamos começar? Pessoal, vamos lá. O que eu vou estar cobrando no treinamento? Basicamente, são os conteúdos que eu vou cobrar na nossa prova formal, tá? Quais são eles? Trinômios, com certeza. Trinômios, tem que saber trabalhar com eles. Classificação do trinômio, também tem que saber trabalhar com ele. Equação do segundo grau, lógico, vou cobrar a equação do segundo grau. Diferença entre dois quadrados, ou seja, as técnicas de fatoração algébrica, o aluno tem que saber. Produto notável, porque um conteúdo está ligado ao outro. Ponto. Não existe na matemática separação dos conteúdos, né? Já falei isso em sala de aula e estou repetindo aqui. Quando você aprende um determinado conteúdo, ele não pode ser aprendido apenas para um teste ou para uma avaliação. O aluno tem que aprender realmente. Ele não pode decorar um teorema, não pode decorar um sistema de resolução. Isso é decoreba. Ele tem que saber fazer. Porque cada conteúdo está ligado com o próximo. Nós já vimos aqui, aprendemos a resolver trinômio. O que precisa para resolver trinômio? Para saber se ele é um trinômio do segundo grau, quadrado perfeito. Precisa saber fazer produto notável. Tá certo? E aí, a partir de um trinômio, você vai resolver através do quê? De equação de segundo grau, que pode ser completa ou incompleta. Tá bom? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Já serve como revisão para o treinamento e também já está servindo como uma pré-revisão para a nossa avaliação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Desculpe, eu falei maio, né? Já estamos no mês de maio, 6 de junho, o tempo passa. A gente fica muito tempo em casa com essa quarentena, então a gente acaba perdendo noção do tempo. Bem lembrado aí, Gil, tá? Celina, bem lembrado, vai ser em junho, tá bom? 6 de junho. Mas amanhã eu confirmo a data com vocês. Vamos lá então, começando com equação do segundo grau. Revisão. Termo geral da equação do segundo grau. ax ao quadrado mais bx mais c. Equação do segundo grau completa. Lembrando, você tem o a, você tem o b, você tem o c. Tá? A partir de um certo momento, a gente já não vai mais estar revisando essas fundamentações teóricas, que são conceitos. As incompletas, ax ao quadrado mais bx. E outra incompleta, ax ao quadrado mais c. Então, completa, incompleta, incompleta. Tá bom? Lembrando, quando falta o elemento, ele vale 0. Faltou o c, 0. Faltou o b, vale 0. Você pode resolver as incompletas pelo sistema que eu ensinei, ou você pode resolver também por Bhaskara. Por Bhaskara, acrescenta 0 ao elemento que falta. Então, primeira coisa é saber o conceito, a fundamentação teórica. Sabendo isso, em equação do segundo grau, você tem que saber a fórmula de resolução, ou seja, a fórmula de Bhaskara. Tá? Vamos lá. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Isso aqui tem que saber. Ok? Tem que saber a fórmula do delta. A fórmula do delta está aqui. b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Ok? Outra coisa que tem que saber é a classificação do delta. Quando você determina o delta, você tem que saber qual é a condição dele. Está aqui, ó. Delta maior que o zero, 2 raízes. Delta igual a zero, 2 raízes idênticas, exatamente iguais. Delta menor que zero, raiz negativa. Não existe solução. Então, esse espaço aqui você tem que saber.
Professor, já a equação do segundo grau vai terminar aqui? Não. Nesse treinamento de amanhã, o único tema que eu não vou estar cobrando é a equação biquadrada, tá? Todos esses temas que vão estar no treinamento de amanhã vão estar na avaliação formal, mais o tema de equação biquadrada, tá bom? Vamos lá. Vamos resolver aqui algumas questões. Aqui. 2x ao quadrado menos 10 igual a menos 2. Aqui. Primeira coisa que você vai classificar. É uma equação do segundo grau, ok? Está aqui, exponencial. Porém, ela é o quê? Incompleta, porque você tem o a e você tem um termo independente que é o seu. O termo independente sempre é um número sozinho. Então, você pode resolver por Bhaskara? Sim. Mas, se você quiser, resolva pelo sistema que eu ensinei, que é muito mais rápido e prático. Nós vamos, então, passar o termo independente para o outro lado. Está aqui. Então, você vai ter o quê? 2x ao quadrado igual a menos 2 mais 10. 2x ao quadrado é igual, devo 2, paguei com 10, 8. 2 está multiplicando, vem dividindo. X ao quadrado é igual a 8 divididos por 2. X ao quadrado é igual a 8 divididos por 2, 4. X ao quadrado vai ser igual. Aqui, pessoal, é o seguinte, como nós vamos ter que eliminar o exponencial da variável, nós vamos colocar numa raiz. Então, vai ficar x ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. E aqui, mais ou menos raiz quadrada de 4. Não pode esquecer jamais desse mais ou menos, porque nós usamos isso em equação do segundo grau, para ter as duas raízes. Eliminou. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. Só retomando uma pergunta que foi feita. O conjunto solução, professor, aparece as duas raízes? Sim. No conjunto solução, você tem que colocar as duas, ou seja, mais 2 e menos 2. Tá, e se eu for dar sequência no exercício, professor, aí você vai desconsiderar sempre. Desconsidera sempre a raiz negativa e pega somente a raiz positiva para a sequência de um exercício, tá bom? Já registrem aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Fechou. Vamos para mais uma questão. Menos x ao quadrado menos 5, desculpa, mais 5 igual a zero. Está aqui. Equação de segundo grau, também das incompletas. Então, eu posso passar o termo independente, que é o 5, para o outro lado. Eu vou ter menos x ao quadrado igual a menos 5. Está aqui, ó, fiz a transposição, sinal invertido. Lembra que eu falei, o seu a em equação do segundo grau nunca pode ser negativo. Ele não pode ser negativo. Então, para transformar em positivo, você multiplica toda a equação por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, você não está alterando o valor dos elementos, você está apenas alterando os sinais. Então, vai ficar tudo positivo. Aqui. Acabou? Não. Vamos eliminar o exponencial da variável. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Cortou, cortou. Não temos uma raiz exata de 5, então pode ficar na forma de racionalização sim. Resposta final, então, nosso conjunto solução vai ser raiz quadrada de 5 e menos raiz quadrada de 5. Tá aqui, conjunto solução. Para as duas raízes. Pessoal, só retomando com vocês, tá? Como eu falei para vocês, a gente fica meio que sem a gente se perde um pouquinho a noção do tempo, tá? Nós estamos em maio, nossa avaliação está na primeira semana de junho. Então hoje é dia 19, daqui mais ou menos umas 2 semanas. Após encerrarmos esse trabalho aqui, da nossa avaliação formal, nós já estamos para finalizar a unidade 3. Eu quero que vocês já vão finalizando os exercícios da unidade ali que faltam, que aborda a equação do segundo grau, mas ele não acaba aqui, porque eu vou entrar
em sistema linear do segundo grau. Tá bom? Bem importante, sistema linear do segundo grau. Tanto a equação biquadrada quanto o sistema linear do segundo grau, o aluno tem que saber lidar. Tem que saber trabalhar com essas equações, tá bom? Você tem alguma pergunta? Mais um exemplo. Deixa eu variando aqui um pouquinho a questão. Ó, x ao quadrado nonos igual a 1. Isso aqui é uma igualdade de fração. Por que é uma igualdade de fração? Porque embaixo do 1 vale 1. Pronto. Igualdade entre frações sem ter outras operações subsequentes. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma adição com uma outra fração, ou com uma adição com um outro elemento, nós teríamos que obrigatoriamente tirar o mínimo múltiplo comum. Mas como eu tenho uma igualdade entre duas frações, nós realizamos o quê? A multiplicação cruzada. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, 9 vezes 1, 9. Está aqui. Mas não finalizamos. Vamos tirar o exponencial da variável. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Conjunto solução. Eu tenho 3 positivo e tenho 3 negativo. Tá aqui. Vamos pegar uma completa agora. Isso aqui. Uma equação integral completa, eu tenho A, tenho B, tenho C. Primeiro passo, você vai identificar os elementos. O A vale quanto? 1. O B, está aqui, ó, que acompanha a variável do x elevado à primeira potência, menos 14. O C, termo independente, 49. Agora vamos calcular quem? Delta. Começa com B ao quadrado. Quem é meu B? 14. 14 ao quadrado. Menos 4 vezes o A vezes o C. Então eu vou ter delta igual a 14 ao quadrado menos 4, troco A, 1, troco C, 49. Perfeito? Agora aqui é cálculo, né? 14 vezes 14, porque é potenciação. Aqui, ó. 14 vezes 14. Aqui, 196. Aqui é um jogo de sinal do produto dos três elementos, vai dar negativo. 4 vezes 1, 4. 49 vezes 4, 36. 4 vezes 4, 16. Aqui, ó, 196. Olha o que vai acontecer aqui. Tenho 196 menos 196, cancela. Delta igual a zero. Aí você tem que saber que delta igual a zero são raízes idênticas. Tá bom? Vamos dar sequência. Registra aqui rapidinho para a gente finalizar. Vamos lá, sequência final. Delta igual a zero. Agora vamos jogar no final da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara começa com menos B. Cuidado, jogo de sinal. Se é menos B lá na fórmula de Bhaskara, menos com menos, mais. Então você vai ter 14, mais ou menos, raiz quadrada do delta, que nós calculamos, que é zero,
sobre 2 vezes A. O A vale 1. 2 vezes 1, 2. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, primeira resposta, x', nós vamos ter 14 mais 0 divididos por 2. Que vai me dar o quê? 14 divididos por 2, 7. X, duas linhas. Agora eu vou usar o menos. Então vai ficar 14 menos 0 divididos por 2. 14 menos 0 é 14. Divididos por 2, 7. Está aqui, ó, a condição do delta. Delta igual a 0, duas raízes idênticas. Sempre. Está aqui, ó, 7, 7. Conjunto de solução. Como são raízes idênticas, 7. Finalizou a questão. Vamos voltar agora e vamos ver se a gente consegue resolver também por soma e produto. Soma e produto. A mesma equação. X ao quadrado menos 14x mais 49. Eu resolvi por básica, deu 7. Tá, professor? Soma e produto, posso fazer? Vamos lá. Soma, trabalha com o nosso B. Produto, com o termo independente. Soma, dois números somados que deem para mim menos 14. Menos 7, menos 7. Devo 7, estou devendo 14. Agora, os mesmos elementos multiplicados têm que dar o termo independente. Produto, menos 7 vezes menos 7. Menos com menos mais, 7 vezes 7, 49. Achei o termo independente. Agora, o que eu faço? Eu tenho que achar as raízes. Quem são os elementos que eu estou usando? Menos 7 e menos 7. Então, você não precisa fazer ele duas vezes. É só pegar aqui, ó, menos 7 e igualar ele a quem? A 0. Tá? Porque se você fizer o produto de x menos 7 vezes x menos 7 igual a 0, realizando a distributiva aqui, você volta lá no teu trinômio. Você volta exatamente na tua equação do segundo grau. Então não precisa colocar os dois, apenas um. X menos 7 igual a 0, x é igual a 7. Está aqui a raiz, ó, raízes idênticas. Ok? Posso resolver por soma produto, registra. Alguma pergunta, pessoal? Podem ir colocando aqui, que eu já vou resolvendo. Tá. Aproveitando ainda esta equação, vamos ver agora a questão do trinômio, porque é um trinômio, né? Isso eu peço para vocês classificarem se esse trinômio aqui, ele é quadrado perfeito ou apenas um trinômio. Já vamos revisar isso. Olha aqui. Para você classificar se é apenas um trinômio ou um trinômio quadrado perfeito, nós vamos tirar raiz quadrada do primeiro elemento, o elemento central, que é o elemento do meio, define o sinal, raiz quadrada do outro extremo, porque o x ao quadrado é um extremo, 49 é o outro extremo da equação. E o elemento central, ele define o sinal, raiz quadrada de 49. Coloca tudo entre parênteses e não esqueça de elevar ao quadrado. Aqui, ó. X menos 7 ao quadrado. Gerou o quê? Um produto notável. Agora, para você dizer para mim se ele é um trinômio quadrado perfeito, você vai fazer a distributiva do produto notável e, se voltar ao trinômio, ele é quadrado perfeito. Se o elemento central for outro, ele não é um trinômio quadrado perfeito, ele é apenas um trinômio. Tá ok? Sempre um extremo e o último extremo, o primeiro e o último, serão exatamente iguais. O que pode ter diferença é no elemento central. Então aqui, quadrado do primeiro, porque é produto notável, menos 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, 2 vezes 7, 14. Menos 14x, mais o quadrado do segundo, 7 ao quadrado, 49. Olha, você voltou ao teu trinômio. Então ele é um trinômio quadrado
perfeito, classificado. Professor, tem outra forma de eu não precisar desenvolver o produto notável e saber se ele é quadrado perfeito ou não? Tem. Vamos pegar aqui e vamos fazer por outro método. Então perceba, eu já estou revisando aí outros temas. Trinômio, produto notável, está aqui, ó. Quero classificar. Como que eu posso fazer isso? Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro, que é x, vezes raiz quadrada do outro extremo. Raiz quadrada de 49 é 7. Faz o produto das raízes dos extremos. Olha o que eu estou falando. Revisando. Produto das raízes dos extremos. X vezes 7, 7x. Se o teu termo central for o dobro do teu produto dos extremos das raízes, ele é trinômio quadrado perfeito. Olha aqui. 14 não é o dobro de 7? É o dobro de 7. Então ele é o quê? TQP. Trinômio quadrado perfeito. Professor, mas e se aqui não desse, né? Se o termo central não fosse o dobro do produto dos extremos das raízes? Aí ele seria apenas um trinômio. Perfeito? Aí como classificar de outra forma? Vamos lá. Mais um tema que pode cair amanhã nesse treinamento. Deixa eu abrir um outro arquivo. Tá aqui. Professor, bom, aqui eu vou fazer o produto, né? Vou fazer a potência e vou subtrair os elementos. Não. Aqui eu quero que você use a técnica de fatoração algébrica, ou seja, diferença entre dois quadrados. Ponto final. Um detalhe que é bem importante, tá? Ó. Professor, é uma equação de segundo grau. Tá. Mas se eu quero que você resolva isso aqui por diferença entre dois quadrados, aí o aluno vai olhar e falar, tá bom, professor, mas o primeiro está ao quadrado, mas o segundo não está ao quadrado. Não precisa necessariamente o segundo elemento estar ao quadrado. Basta que ele seja uma raiz quadrada exata. 9 é uma raiz quadrada exata. Tá bom? Então, você pode usar, sim, a diferença entre dois quadrados. Então, vem para cá. Diferença entre dois quadrados vai gerar um produto da soma pela diferença. Ou seja, raiz quadrada do primeiro, colocou lá dentro da raiz quadrada, eliminou 85, mais raiz quadrada do segundo, que vai ser 80, fecha parênteses, vezes os mesmos elementos com o sinal invertido. Tá aqui. Agora é só você fazer o produto, 85 vezes 80, tá aqui, 6.800. Então você tem 6.800 vezes, aqui ó, 85 menos 80, 5. E agora você faz o produto. 34. Aí. Resposta final. 34.000. Finalizou o exercício. Então, nesse formato aqui, usa a técnica da diferença entre dois quadrados. Pode registrar. Registrado, vamos voltar lá para a equação do segundo grau. Quero trabalhar essa equação aqui que é bem bacana com vocês. Então perceba, ó, só nesse momento aqui nós já vimos. Equação do segundo grau da
completa, como resolver. Já vimos as incompletas. Já vimos a classificação do trinômio, resolução do trinômio, né? Produto notável, diferença entre dois quadrados. Então perceba, já vimos aí 5 ou 6 temas que estão interligados. Então não adianta você falar assim, ah, eu sei fazer diferença entre dois quadrados, mas não sei fazer produto notável. Não, você tem que saber fazer diferença entre dois quadrados e tem que saber fazer produto notável. Aprender bem, saber fazer. Vamos ver essa equação aqui, ó. 4x ao quadrado mais 48x mais 144. Está aqui. Pessoal, eu posso fazer um trinômio equivalente a esse. Como assim, professor? Vamos analisar os coeficientes numéricos. 4, 48, 144. Todos são múltiplos de quem? De 4. Então você pode pegar toda essa equação e dividir por 4. 4 dividido por 4, 2. Desculpe, x ao quadrado, vai dar 1. Mais 48 dividido por 4, 12x. Mais 144 dividido por 4, 36. Igual a zero. Está aqui. Gerei uma outra equação no segundo grau, que é equivalente à primeira equação. Agora eu vou trabalhar com ela, ó, muito mais tranquilo. Você pode fazer isso por soma e produto. Você pode fazer por Bhaskara. Depende do método. Tá? Eu não sou rigoroso na questão do método. Resolva aquele método que se sente mais seguro. Vou fazer por soma e produto. Dois números somados que me deem o B e eles multiplicados que dê o C, que é o termo independente. Soma. 6 mais 6. 12. Produto. 6 vezes 6. 36. Está aí, ó. Encontrei. Já percebi que vai ter os quê? Que o meu delta é igual a zero. Porque vai ter raízes idênticas. Tá? Aqui, ó. Os dois 6 são positivos. Então você vai ter x. Não precisa nem abrir parênteses. X mais 6 igual a zero. X é igual a menos 6. Aqui, finalizou a questão. Pode registrar. Pessoal, nessa altura do campeonato, eu não posso ficar mais retomando técnicas de fatoração algébrica, que é um conteúdo de 8º ano. Quando você resolve diferença entre dois quadrados, gera um produto da soma pela diferença. E quando você resolve um produto da soma pela diferença, gera a diferença entre dois quadrados. Nessa altura do campeonato, isso já deveria estar muito claro na mente de vocês. Tá bom? Não posso ficar, senão eu vou ficar o ano inteiro batendo em técnicas de fatoração algébrica que vocês viram no 8º. Tá? Então, quando apareceu lá, aqui, ó. Vou colocar outro número aqui. Tá aqui, ó. Diferença entre dois quadrados. Mas como que resolve isso? Vai gerar um produto da soma pela diferença. Uma resposta do outro. Nós trabalhamos muito isso em sala de aula. Já trabalhamos bastante aqui. Então, tem que entrar no canal. Tem vídeos lá que falam só sobre técnicas de fatoração algébrica. Então, vai gerar o quê? Um produto da soma pela diferença. Que é raiz quadrada do primeiro mais raiz quadrada do segundo vezes os mesmos elementos com sinal invertido. Está aqui, ó, produto da soma pela diferença. Agora, se eu te dou um produto da soma pela diferença para você resolver, você vai gerar o quê? A diferença entre dois quadrados. E como que é isso? É quadrado do primeiro elemento menos quadrado do segundo elemento. Está aqui.
É o que foi colocado aqui no chat. Tem que entrar lá no canal, tem 17 vídeos. Lá no canal, só isso. 17 ou 19 vídeos sobre potência, racionalização, conjugado, técnica de fazer. Tem que saber explorar, pessoal. Vocês têm aula ao vivo, vocês têm o material de vocês que estão trabalhando em casa. Já tivemos os trabalhos que eu já enviei, que foram 3 trabalhos. Já teve o simulado que nós já corrigimos e está lá a aula gravada do simulado. Tá? Então a gente precisa avançar. Porque, como eu falei, após o término da nossa avaliação formal, na primeira semana de junho, nós vamos dar sequência em equação de segundo grau aplicado em sistema linear. Nós vamos trabalhar com o sistema linear do segundo grau. Tá? Então, o nosso nível agora já vai ter que ser outro. A princípio, são esses temas que eu vou estar cobrando, tá, nesse treinamento de amanhã. Agora, vamos só dar uma lembradinha rapidamente no termo geral da soma e produto, né? Aqui. Soma e produto. Que nós temos x ao quadrado menos sx mais p. Aqui, ó. Eu desenvolvi isso na aula passada, né? Já fiz o desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui, A e B. Então, se eu pegar esses elementos, eu vou trazer para cá, porém com o sinal invertido. Menos A, menos B, vezes menos A, menos B. E aí você vai fazer a distributiva, que vai gerar aqui exatamente a soma de A mais B, só que com o sinal negativo, e o produto de A mais A vezes B, que vai me dar o termo independente. Isso aqui, então, é o termo geral de soma e produto. Então, eu já percebo aqui que este meu A e B, quando eu trago para cá, eu trago o sinal invertido. Então, aqui era positivo, eu trouxe eles o quê? Negativo. Posso fazer o inverso. Eu posso te dar menos A e menos B. Então, para fazer a distributiva, eu vou ter o quê? A vezes B vezes A vezes B. Está aqui. Então, eu posso usar tanto o A positivo quanto o A negativo. Pega essa dica, que pode ter alguma coisa aí no treinamento de amanhã. Vamos aproveitar aqui que nós temos mais alguns momentos na nossa aula. Não esqueçam de deixar o nome de vocês para a chamada, tá bom? Eu vou deixar aqui uma equação para vocês trabalharem. Um exercício. Tá? Considere a seguinte equação. Cinco x ao quadrado menos, parênteses, 5a raiz quadrada de 5 mais b, fecha parênteses, x mais ab raiz quadrada de 5. Tudo isso igual a zero. Uma equaçãozinha bem tranquila aí para vocês. 5x ao quadrado menos, entre parênteses, 5a raiz quadrada de 5 mais b. E no final aqui, ab raiz quadrada de 5. Eu quero que vocês resolvam isso aqui por Bhaskara. Tá? Quem é o meu A? 5. Quem é o meu B? É tudo isso daqui, ó. Menos, parênteses, 5a raiz quadrada de 5 mais b. E quem é o meu termo independente, que é o C? É tudo isso daqui. Então aqui eu tenho o meu A, até aqui eu vou ter o meu B, e aqui eu vou ter o meu termo independente. Resolvam isso por Bhaskara. Esse é o nível que eu quero para os meus alunos no nono ano. É esse nível que vocês têm que alcançar. É esse nível que exige o ensino médio. Então, nós estamos trabalhando gradativamente, com calma, fundamentação teórica, muito bem explicado, exercícios medianos para fáceis, depois exercícios um pouquinho mais complicados. Agora eu quero que você chegue neste nível de resolução, tá bom?
Resolvam isso e aí amanhã, um pouquinho antes da gente encerrarmos o nosso simulado, eu vou resolver essa questão para vocês, tá? Mas desenvolvam. Então, recapitulando, amanhã nós temos então o nosso treinamento, sejam bem pontuais, exatamente às 8 horas. Eu só vou dar um breve comunicado para vocês. Saio, vou postar o link, vocês vão clicar nesse link, vai abrir a nossa avaliação, o nosso simulado de treinamento. Recapitulando, tem um cabeçalho, que estou especificando as informações da nossa disciplina. Em seguida, você tem que colocar o seu e-mail, tá? Pode ser o seu, do seu pai ou da sua mãe, aquele que você tem mais, que você usa com mais frequência, tá? Colocou o seu e-mail, aí vai vir a questão 1 em diante. A questão 1 e a questão 2, elas são apenas elas são obrigatórias de resolução, mas elas não têm alternativas e elas não vão ter pontuação. Mas você vai ter que resolvê-las, tá bom? A primeira questão é o nome completo de vocês com a data e a segunda lá vocês vão ver amanhã no treinamento. A partir da terceira questão, aí sim, são questões resolutivas de múltipla escolha. Então, ou seja, você pode desenvolver no seu caderno os cálculos e lá você vai escolher a opção que você acha que é correta. Retomando, ao final, revisem todas as questões, porque a partir do momento que você enviar, você não pode mais alterar. E reclicando novamente no link, você já vai saber a sua nota automaticamente. Para cada questão, eu estou deixando um feedback para a resposta certa ou para a resposta errada. Tá? O que mais que eu tenho que falar sobre esse treinamento? Acho que basicamente é isso, tá bem tranquilo. Façam muito bem feito, porque eu vou estar analisando esse treinamento de vocês. Aí eu vou ter exatamente um feedback de como cada um de vocês está lidando com esse trabalho nosso de aula remoto, né? Ensino à distância. Se vocês estão se dedicando, estão resolvendo exercícios. E já vão finalizando os últimos exercícios da unidade 3, porque eu quero já fechar essa unidade para me dar sequência em sistema linear do segundo grau após a nossa avaliação formal, que é na primeira semana de junho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não? Ok? Se tiver alguma pergunta que fica pela questão dele, responda amanhã. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã.